Esta é a parte 4. Assista antes as partes 1, 2 e 3. Agora, sobre a sua EQM ainda, eu tenho algumas curiosidades, né? Eu me lembro que você falou que quando você teve medo de que a água entrasse, porque quando a gente sem querer respira e a água entra aqui, é uma agonia muito uma ruim. coisa forte, Foi Mas parece que você não passou por isso. Apesar da água ter entrado, você não sentiu isso, né? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Não senti nada. Porque nessa hora que eu pensei, eu já estava conversando com o sol, que não era sol, né? Era luz. Mas era o formato do sol, era um sol. Não era bem um sol mesmo. Eu estava conversando com esse sol, chamando esse sol de Deus, e pedindo para mandar um anjo para me salvar. Eu pedi, quer dizer, eu fui atendida, na verdade, né? E aí, quando eu me vi assim naquela névoa, eu já não senti nada, não estava mais afogando, não estava mais entrando na água saindo. Mas de fato entrou água, né? De fato, sim, eu devia já estar lá embaixo. Porque você disse que o professor fez massagem e retirou água, né? Isso. E elas já estavam chorando ali, não estavam acreditando que eu fosse voltar, né? Porque provavelmente quer dizer que você água para fora você sentiu como se estivesse voltando, nadando o cachorrinho, mas certamente você sabe dizer se foi alguém lhe tirou da piscina ou você saiu sozinha, sabe dizer se relataram para você? Ele me tirou do fundo da piscina, o professor. Aí ele foi buscar lá. Ele me buscou na piscina, afogado. Na minha impressão ali, eu estava de boa, sozinha. Eu lembro de ter falado, nossa, então eu fiquei sozinha, eu foram embora, ninguém notou que eu estou aqui, ninguém veio aqui para me salvar. Né? Mas eu não estava sentindo nada, meu corpo não estava mais ali. Você chegou a perder os sentidos, então, antes de sentir a água entrar. Isso. E saiu do corpo, né? Não senti a entrada da água, não senti a dor. Eu só pensei assim, nossa, então me deixaram aqui sozinha, não tem mais ninguém. Aquele silêncio profundo, aquela névoa branca, não tinha ninguém ali, eu estava sozinha. E eu não estava sentindo dor, nem falta de ar, nem submergindo mais. E eu comecei a nadar na lateral. Muito fácil. Eu já vi muitos relatos de afogamento e todos têm esse detalhe. A pessoa não sente a agonia da água entrando, o sufocamento, não. Quando está na iminência de respirar aquela água, ela simplesmente desacopla do corpo, né? E também, né? É muito comum isso. A gente fica. Há poucos dias eu vi um relato de uma pessoa que teve um EQM no afogamento e ela dizia justamente isso, que é muito comum a pessoa que passa pelo afogamento não sentir essa agonia. Parece que ela sai do corpo antes. É culpada, né? Interessante é que não é só no afogamento. Eu já vi muitos relatos de acidente de moto, de carro, em que a pessoa não sente o impacto. Sai do corpo antes, né? Isso. Eu conheço uma pessoa que me relatou isso. Ela estava no carro, ela era criança, quando ela se viu do lado de fora, junto com um que ela considera que é o mentor dela, hoje em dia, né? E ela viu o acidente do lado de fora. E quando, de fato, ela foi ver as fotos, ela falou, não tinha como eu estar lá viva. E ela sobreviveu. Então, é bem interessante. Acho que nós somos poupados desse sofrimento, né? Eu já soube até de um rapaz que levou uma queda de uma escada alta, né? E ele viu o corpo dele caindo. Da metade da queda para baixo, ele saiu do corpo e o corpo caiu sozinho e ele não estava para sentir o impacto. Boa dica, porque olha... A gente às vezes imagina, nossa, essa morte deve ter sido horrível, né? Algumas mortes que acontecem, mas o que acontece é assim, parece que a gente é tão monitorado, né? E que na hora que vai acontecer um acidente, uma agonia, a pessoa não precisa passar por aquilo, ainda que o corpo
passe, mas a pessoa, a consciência está fora e não sente, né? É engraçado que acho que o sonho, no sonho a gente treina, e nas experiências de quase morte, nas projeções, né? A gente treina para saber que morrer é isso, você dá um passo aqui e acorda lá. Uma pequena amostra, né? São dois lados da mesma moeda, é uma continuidade, a morte de verdade não existe, e a gente só tem que estar preparado, porque aí, frequencialmente, para que lado que a gente vai, que vai ser, né? O grande mistério. Eu vi até o relato de um fato que aconteceu aí em São Paulo, que aí em São Paulo é um lugar que acontece grandes desastres, né? Coisas grandes. Aí aquele afundamento que teve aí estavam fazendo o metrô na linha amarela, né? Que afundou e caiu lá uma van, caiu carro, caminhão, caiu um bocado de automóveis com pessoas dentro. Não foi na linha amarela, não foi? Aí eu vi o relato de uma mãe que o filho dela morreu dentro de uma van. Ele apareceu para ela, não sei se você viu isso, num sonho, e disse a ela que ela não ficasse preocupada porque ele não sofreu com aquele esmagamento que teve no carro, né? Pelo contrário, ele sentiu uma paz muito grande. E eu achei interessante porque é mais ou menos isso. Ele foi poupado de sentir a agonia da morte, embora o corpo estivesse ali, mas o corpo é só uma máquina, né? O corpo pode até reagir, o corpo pode se contorcer, pode reagir, e a consciência está fora. Porque e às vezes nem entendendo que aquele corpo pertence a ele. Eu mesma, na hora, olhei ali, não achei que era eu. Eu só estava consolando as meninas que estavam chorando, falando, a gente não sabia que era... A gente pensou que era brincadeira, e para mim, eu queria que elas me vissem, elas não me viam, não davam atenção. Falei, nossa, nem dentro da água, nem fora. Naquela hora você estava realmente fora do corpo. Desde a hora que você se afogou, você saiu, aquela natação que você fez, estilo cachorrinho, você foi conduzida, né? Fora do corpo. Nada entre sair da piscina e chegar para ela. Eu já cheguei imediatamente. Aqui eu me transferi para cá. E comecei isso tudo que eu fui analisando, fui olhando de cada fundo. Então, ali eu já estava fora do corpo, na hora que eu estava nadando. Saí, senti a pedra, para você ver, eu não estava com o corpo, mas eu senti a pedra. Depois me transportei ali, fiquei consolando as meninas, elas não me ouviam. Falava, mas não precisa chorar, estou aqui, olha só, estou bem. E aí, então, aqui eu olhei para o corpo, não era meu corpo, mas quando eu assustei os meninos, com vergonha de eles descobrirem que eu não sabia nadar, porque eu sabia que eles iam ficar me falando isso pro resto do semestre, aí eu voltei. Quer dizer, sempre tem um pouco de... E quando você voltou para o corpo, sentiu alguma agonia, algum mal-estar? Pela água que você... Eu ainda saí um pouco de água, mas o professor queria ainda fazer mais massagem. Eu falei, não, tô bem, tô bem. A minha vontade era de realmente sair dali o mais rápido possível. Daquela situação vexatória, né? Eu queria sair o mais rápido possível. Eu não tive consciência. Eu passei dentro da piscina, depois do afogamento. Eu só sabia que eu estava ali sendo atendida e que eu achava que o professor estava forçando a barra de querer me tirar a água do corpo. Sem necessidade, né? Ele realmente tinha tirado. Estava toda a água ali do lado. Então, na hora que eu voltei, que me veio essa consciência do ambiente, tudo, né? E depois de algum tempo que lhe foi explicado com aquela visão que você teve, né? Você estava no quarto, aí, né? Tudo se encaixou, né? Aí eu percebi o que de fato aconteceu. E que realmente algumas impressões que eu tinha eram verdadeiras, né? Que aí eu vi de fora. Inclusive, ele chegou a chamar a atenção do seu professor lá, né? Para ele poder vir e lhe salvar, né? Isso, ele foi como um flash até lá e voltou. Interessante isso, né? Quer dizer, não há necessidade de falar nada, pronto, ele já foi correndo. Foi isso. E o legal é o seguinte... Esse professor que me salvou, né? Porque eu era um professor da época lá. O interessante é que
você viveu tudo isso sem nunca ter ouvido falar em outros relatos naquela época, você tinha 12 anos, Nada. não é? E coincide com muitos outros relatos. Então, isso traz uma sensação de veracidade muito grande, né? Quando você vê vários relatos sendo contados paralelamente, pessoas que não se conheciam, nunca tinham ouvido falar e coincide, né? O procedimento, a gente vê que aquilo tem lógica. É inquestionável, viu, Paulo? Porque só a pessoa que vive sabe que é verdade, porque muitas vezes não tem confirmação. Tem alguns dentro de hospitais que se constata que o coração parou tantos minutos, que houve parada respiratória e tal, mas a maioria que é fora de hospital não é Não tem comprovado, como comprovar, né? mas a pessoa não esquece. Aquilo fica. Quantas vezes você contar, você vai chorar, você vai ter Esse é emoção. mais um detalhe. Todo mundo que passa por essa experiência diz que não esquece. Você pode esquecer qualquer coisa, menos essa experiência. Exato. Porque parece que algo que é vivido nessa dimensão paralela, né, no corpo etérico, né, no corpo energético, parece que fica mais preso na memória os detalhes. A pessoa, depois de décadas, conta em detalhes sem esquecer de nada. Esquece outras coisas, mas isso não. Fica gravado, né? Mais do que no cérebro, fica gravado na consciência. E é uma coisa que a gente leva para a vida. Às vezes tem pessoas que acham sentido nisso, outras não. Mas eu acho que sempre tem alguma coisa, né? Sempre é por algum motivo. Então, esse meu motivo talvez tenha sido que eu era muito imatura por aquilo que eu ia fazer. E aí, quando me veio a maturidade, eu consegui realizar aquilo que era para mim naquela época. E eu acho que talvez a minha missão pudesse ter sido terminada naquele momento, mas como eu encarei e pedi uma missão nova, que eu queria realizar alguma coisa, aí veio, né? Então, você quer? Trabalha, vai lá. Não, e também tem outro detalhe. É muito comum quando a pessoa passa por esse fenômeno de sair do corpo em situações assim, de emergência, parece que é aquela história que dizem, fica uma janela aberta, né? E não fecha mais. Talvez você precisasse passar por esse processo, que a gente ainda não consegue explicar fisicamente, cientificamente, mas eu acho que no submundo aí das partículas deve ter algum procedimento, né? Quando o corpo energético sai, parece que ele deve romper algumas barreiras, deixando você mais vulnerável a sentir energia assim, e ter interação com o mundo espiritual. Com certeza. Você vê, olha, eu funciono muito bem assim, com contato dessa porta que ficou aberta, quando eu fecho os olhos. Então, de olho aberto, muitas vezes eu não vejo algumas coisas. Acho que é até uma proteção, né? Você está de olho aberto aqui, está caminhando, vem um carro, você não vê. Mas de olhos fechados, eu vejo muita coisa. Eu vejo se discutindo um mundo. Então, se eu estiver conversando com você, você me falar de uma pessoa que tem problema, eu já descrevo a pessoa, a cor da roupa, onde ela vive, onde ela mora, o que ela gosta de comer, o que ela faz. Eu vou falando as coisas sem saber, eu não ouço. Eu sou muito assim de falar. Eu sinto e falo. Eu visualizo e falo. Mentalmente eu visualizo e falo. E aí a pessoa vai me confirmando. Realmente, olha, tem essa pessoa, ou então ela conhece depois e fala, Lu, bem que você falou, eu não acreditei nisso que você tinha falado e tal. E é sempre dentro de um contexto da necessidade da pessoa. Eu jamais invado a vida da pessoa para falar, escuta, você tem alguém aí do seu lado? Não, é quando a pessoa vem me procurar e precisa de mim, porque inclusive a gente não tem que estar vendo o que não precisa, né? A visualização é ou por proteção, para dizer, olha, toma cuidado com isso, aquilo, ou para te ajudar no caminho, a visualizar o caminho, né? E no meu caso, quando eu vejo alguma coisa, porque eu preciso me proteger ou porque eu preciso visualizar a minha solução para alguma coisa. Nunca é para fofoquinha, para ficar sondando coisas dos outros, que aí eu já acho que é invasivo. Pois é, mas eu acho que as pessoas que precisam depois utilizar essa sensibilidade para fazer seu trabalho, sua missão, como você faz hoje, né? Parece que muitos deles têm que passar por um processo desse DQM ou coisa parecida para poder abrir mais esse isolamento.
né? É uma forte força, vou falar, misturar porta com força, é uma força que vem para te dar um cutucão, um empurrão, na verdade, né? Para Uhum. você acordar. Acorde e vai, né? Você vê, olha, muitas intuições que eu tinha, eu toquei muitos anos em missa, né? E eu preparava as crianças para cantarem nas festividades, tudo. E teve uma vez que eu preparei 300 crianças de um colégio, todas elas subiram no altar, e foram ficando na escadaria, no fim tiveram que montar os bancos nas laterais e ali ficaram os 300 todos. Eram desde os mocinhos do terceiro colegial até os bebês do prézinho, né, do mini maternal, 2 aninhos. E todos lá, as criancinhas vestidas de anjo, e aí o rapaz lá regendo, né, e eu tocando e cantando, todo mundo muito emocionado. O menino que representou o anjo ali, porque eram anjos, mas tinha uma história, né, da Maria recebendo a mensagem do anjo Gabriel. E o menino que foi fazer o anjo, ele não era o que cantava melhor. E aí alguns ficaram revoltados. Eu canto bem melhor que ele, porque eu não fui escolhido, tal. Não, mas eu sei muito importante, você vai participar disso, daquilo. Eu dei uma função para cada um se sentir importante ali. E esse que fez o anjo, a mãe veio muito grata me agradecer, e ela falou: Lúcia, eu fiquei tão emocionada, que eu pus o nome do meu filho de anjo. Ele se chama Samuel. Samuel, eu não sei se é nome de anjo, enfim, deve ser, né? É um profeta, né? Profeta, né? Mas sempre que acaba com El, parece que tem alguma coisa. Verdade. Legal, né? Ela pôs o nome dele, pensando em anjo, e ela é uma restauradora de igrejas, de imagens de santos, anjos, entendeu? De quadros. Ela falou que aquilo fez tanto sentido para ela, que fez ela sentir que a missão dela estava sendo, parece que foi um recado para ela. Sendo revelada, né? Querendo abandonar isso e tal, e ela continuou. E o menino dela correspondeu tanto àquilo que se precisava ali na hora daquela interpretação teatral, né? Então acho que nada é por acaso, né? É verdade. Tudo é muito. Tem muita mensagem embutida nos eventos, né? Exatamente. Bem, uma coisa que eu achei bastante interessante é que tudo que você contou, muito do que você contou tem conexões, né, com fatos da vida, assim, da vida material, e visões, previsões, né, sonhos premonitórios, doenças que você ajudou aí no processo de cura, uma série de coisas que bate o que você sentiu e viu com a realidade, né? Então isso também é bom, porque traz para a gente um sentimento de veracidade também do relato, né? A conexão que ele tem com as coisas da vida. Ficando bem claro que nem toda cura é aquela que a gente quer. A cura que vem é a cura que tem que vir. Tem pessoas cuja cura são a espiritual. Então elas passam pela doença. Eu ajudo, tem uma expressão bem assim, eu a ajudo a passar pela porta que todo mundo quer fugir, né? A pôr ela no barquinho e falar: vai com fé, você vai encontrar coisa boa do outro lado. E inclusive recentemente eu fiz isso, uma pessoa muito querida, e eu sabia que a cura que ela ia atingir não era a cura física. Por algum motivo ela tinha que passar por esse processo. E ela passou com tanta dignidade, com tanto agradecimento, que eu entendo que aquela era a cura que ela precisava. Sim, era a cura de coração, era a cura de ter um tempo ali com a família para se organizar, para pedir perdão, para receber carinho, receber amor, receber perdão também, porque sempre a gente vai com aquela impressão de que faltou falar alguma coisa, né? No caso dela não faltou nada, nem mesmo muito amor. Então eu sei que ela é muito grata a tudo que eu pude fazer ali por ela, que não é nada, né? A gente dá um apoio, mas que foi muito agradecido para mim. As pessoas foram muito gratas a mim. Isso é uma confirmação de que está tudo no caminho certo, né? Eu tenho que fazer isso, mesmo quando a cura física, que é tão almejada, não vem. E outra coisa, né, parecido com isso, né, que eu disse que ia falar no início, eu disse que ia falar sobre essa questão.
por que é que algumas pessoas são salvas de situações assim e outras não, né? Tanta criança que morre de acidente, que morre Exato. porque se afogou na praia ou qualquer coisa assim. É. Por que que uns morrem e outros não, né? Aí eu vou ter que Mas remeter ao estudo espírita, né? Que é o que é, explica um pouco isso, porque senão a é, gente não tem outra explicação. Os seres espirituais do outro lado, que vieram através de médiums de psicografia, ensinaram um pouco do lado de lá para a gente aqui. Eles ensinaram que aquilo que a gente faz aqui não é só a base de contrato que a gente vem realizar certos planos na nossa vida aqui. Algumas vezes a gente vem com dívidas kármicas, né? Então você precisa ainda realizar mais um pouquinho, aí você fala, tá bom, então eu vou, realizo aqueles 3, 7 anos e depois eu é, vou embora. O fato de morrer cedo, beleza, você entende, então ela veio terminar de cumprir alguma coisa, coitados dos pais que ficam sem o filho, mas a gente até tenta entender. O duro é quando a criança sofre alguma coisa que realmente assim, nenhuma criança merece sofrer doença, acidente, abuso, violência, né? abuso, mas a gente não sabe o que ela fez no vida É, passado. Então, de repente, isso pode ser uma boa explicação. Não é, a gente costuma não lembrar, que a gente, quando chega aqui, esquece tudo, justamente para nossa proteção, porque senão a gente não daria conta de viver algumas coisas que a gente viveu, a gente não lembra que a gente já foi malzinho em outras vidas, né? A gente só se vê nessa aqui, mas a gente já foi e a gente já fez coisas que às vezes a gente merece realmente certas reprimendas do universo para poder aprender. Não é porque o universo está sendo mal, ou Deus, né, como a gente quiser chamar, não está sendo mal, está simplesmente fazendo a lei do equilíbrio, está pondo na balança e chegando no centro, que é só no é, centro, né? E tem uma coisa que a gente fala no Reiki, que é o chakra do meio, que é o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, é onde a gente tem que chegar, é no amor incondicional, né? Então temos o da comunicação, da mediunidade, o da conexão, nós temos abaixo o chakra das queimas aqui, né? Do estômago e tal, abaixo o umbilical, abaixo o que nos liga à terra, e nós vivemos aqui para aprender a ser humanos, porque espirituais nós já sabemos ser. E ser humano significa integrar todos esses conhecimentos dentro do nosso próprio corpo. Cada chakra é uma dimensão, cada parte nossa é uma dimensão. Quando a gente fala, vou para a quinta dimensão, sabe, quinta dimensão é a comunicação. Aqui no nosso corpo significa comunicação. Quarta dimensão, que é o portal, é o nosso coração. Então é por aqui, né? E diz a Kátia Semionato, que também teve uma experiência de cosmótica, que o caminho mais longo que a gente passa é o de sair do cérebro e chegar no coração. é, Então, meu objetivo, eu tenho até isso, essa frase gravada ali no meu WhatsApp, é estar sempre no caminho do coração, sempre chegar no caminho do meio. O caminho do meio é aquele que equilibra, aquele que dá voz para o outro. Você fala, você ouve, os dois chegam no entendimento. Às vezes chegam no desentendimento porque não é hora de se entender, mas o ideal vai ser quando todo ser humano, como dizia o John Lennon, né, chegar na mesma frequência. é. Imagine todos se compreendendo, né? Não dá para entender, E ainda tem mas o seguinte, que esses eventos, né, às vezes não acontecem com o objetivo só da pessoa. Por exemplo, a criança que morreu e viveu isso. pouco tempo. Às vezes, o aprendizado também é dos pais, é de quem presenciou aquilo, é dos médicos, é de quem viveu toda aquela situação, né? E aquela É, criança, a vida dela que foi, não serviu só para ela, para talvez dela terminar de cumprir alguma coisa, mas às vezes veio para também aquele evento abalar, né, e ensinar alguma coisa para quem viveu. ensinar uma mãe a amar um filho que ela não queria, que ela em É, outra vida teve algum desarranjo, e aqui, naquele momento ela não queria aquele filho, e quando ele se vai, ela sente aquele é, amor, e a dor que ela vai sentir, eu sou muito empática com dor de mãe que perde filho, porque eu acho isso impressionantemente inexplicável, mas eu sei que essa mãe vai ser multiplicadora do amor. Ela vai ensinar as outras como amar os seus filhos, uma vez que ela perdeu dela. Né?
Então, é um sentimento assim de muita humanidade que brota do coração dela. Toda vida ela tem uma dimensão coletiva também, né? Ela toca a vida de muita gente. Então, às vezes, uma criança ou um adolescente que passa por um processo, às vezes, de doença, de câncer, ela vai embora cedo, mas ela deixa também uma lição para muita gente, ela toca a vida de muita gente. Então, a nossa vida tem essa dimensão pessoal e também coletiva. Em coletiva também. É engraçado que a gente chama de doença, né, de problema, de distúrbio, de transtorno, mas tudo isso são sabedorias, são aprendizados, né? São coisas que a gente vem para aprender, para curar. Então, por isso, eu acho muito bonito que hoje em dia está tendo tanta inclusão. A inclusão é a coisa mais linda do mundo. Eu quero incluir todo mundo nessa inclusão aí. Eu quero que todo mundo se sinta incluso, né? Todas as diferenças sejam aceitas, porque na verdade não é nem aceitar. Aceitar é uma palavra meio, tá bom, eu te aceito, você é diferente de mim, eu te aceito. Não, eu te amo. Eu quero você perto de mim, eu quero aprender aquilo que você tem para me ensinar. E aí a deficiência vira eficiência, aí as diferenças se tornam simplesmente, a gente cria uma ponte, né, entre um e outro para poder... A gente tem que aprender que ninguém é mais importante do que ninguém é desprezível, né? Seja lá que vida ele leve, ninguém é desprezível. E cada um, todos são a mesma centelha divina, mas cada um com um personagem diferente, né, que ele vem viver. Então, a gente tem que internalizar isso, e é bom que esses relatos, né, que mostram que todos nós somos um, que o objetivo final é o amor, a gente tem que bater sempre na mesma tecla, né, e daí a gente vai caminhando nessa direção aos poucos. Outra coisa que eu achei interessante foi você falar sobre a questão da missão de vida, né? Tem gente que diz assim, qual é a minha missão? Eu ainda não sei qual é o meu propósito. Mas você falou, o propósito é servir. Com todos os recursos e instrumentos que você tiver, né? Seus talentos, né? Como? Cada um com seus dons e seus talentos. Sim, seus recursos, seus dons. Exato. Por mais pobre que seja a pessoa, né? Sem recursos, mas ela está ali cumprindo uma missão, ela pode servir, seja lá o que for, até um animal que ela ajuda, uma planta que ela ajuda a cuidar, qualquer coisa, qualquer gesto que você faça de altruísmo, né, que vá em direção do benefício de outro ser, seja humano, vegetal, animal, seja lá o que for, você está servindo, né? E eu me lembro de Jesus Cristo, quando disseram, estavam disputando lá para ver quem era o maior entre eles, aí Jesus disse, o maior entre vocês é aquele que mais servir aos outros. É o que chegou no patamar, né? Não é de importância do ego. Nossa, ele não era mesmo. Não é agora, imagina naquela época, né? Nós tínhamos na infância uma senhorinha que era nossa vizinha de frente, que minha mãe conseguiu para ela como é que fala? Aposentadoria. Ela tinha trabalhado a vida toda como ajudante num sítio, ela e o marido. Então não tinha, assim, comprovação de renda, nem coisa nenhuma para tirar aposentadoria. Minha mãe foi atrás do dono do sítio, que já era um senhorzinho, já nem tinha mais o sítio, enfim, não sei. Eu sei que ela conseguiu dele a confirmação de que ela tinha trabalhado tanto tempo, e ela conseguiu. Então, ela ficou muito feliz, muito grata, minha mãe. Ela era uma senhorinha que benzia a aguinha. Ela dava para a gente sempre aquele copinho pequenininho, aquele que o pessoal usa para pinga, né? Ela dava aquele copinho para a gente e falava, em nome de Deus e da Virgem Maria. E aí a gente tomava aquela aguinha, uma confiança tão grande que estava sendo abençoada, sabe? Ela era uma senhora assim, muito espiritual e fazia as rezas, ela fazia benzimento, era benzedeira, né? Tinha aquelas plantinhas, aquelas benzimento e tudo mais. Deixava as fotinhas da gente ali no altar, enfim. E ela era muito grata, minha mãe. Era pobrezinha, mas era pobrezinha. Se ela não tivesse conseguido essa aposentadoria, nem sei o que seria da vida dela, porque ela não tinha
fonte mais de renda, porque ela já estava numa idade que não conseguia trabalhar. E sendo uma pessoa benzedeira, as pessoas não pagam, né? Não dão dinheiro. Eu acho sempre assim que aqui no planeta Terra a gente tem que se apaziguar com a energia do dinheiro. Porque tudo bem que você fale, mas é um dom, é um benzimento, é uma coisa religiosa que ela faz, não dá para cobrar, não pode cobrar. Depende, a pessoa não tem outra fonte de renda e ela gasta o tempo dela para isso, o tempo dela tem que ser remunerado. Não é aquilo que ela faz, mas o tempo que ela dispõe para aquilo. Né? Mas as pessoas não pagavam. Então ela ganhou esse dinheiro aí, esse mensal, e ela ficou muito bem. Mas ela era de uma simplicidade. Mas eu aprendi tanta coisa com essa senhora. E teve uma época que eu estava passando a roupinha do meu filho, quando eu era bem pequenininho, e eu vi uma pessoa assim na porta do quartinho lá, que eu passava a roupa, eu falei, nossa senhora. Aí eu só vi um relance dela, eu não sabia que ela tinha falecido. E aí me veio ela na mente, ela não, uma menina na minha mente. Essa senhora era bem pretinha, a menina era bem branquinha. Ela falou, Lúcia, eu agora vou nascer numa família diferente. Eu vou estudar nos Estados Unidos, vou aprender a falar inglês, vou aprender a ler e escrever. Ela iria nascer, uma menininha loira do olho azul, aprender a ler e escrever. Então, olha que coisa, eu captei isso, depois eu fui perguntar para o meu pai dela, como é que ela está? Porque ela me mandou esse recado. Ele falou, ela morreu. Fazia acho que uma semana. Ele falou, eu não deu tempo de contar ainda. E eu pensei que você vindo para cá, que eu te contava pessoalmente e tal. Enfim, ela me falou isso. E uns dias antes, esse meu filho, que era era médium, né, bem ostensivo, assim, ele havia em casa o tempo todo. E ele não sabia dessa pessoa, não conhecia. Ele via voando, assim, ele falava o nome dela, assim, sabe? E eu falei, nossa, você está vendo essa senhora? Talvez por isso que daí eu puxei e tive essa revelação. Mas é isso, ela era muito simples. É mais uma experiência daquelas que eu digo, conectada com os fatos, né? Você a viu e depois soube que ela já não estava mais no corpo, né? Isso, e ela trazia uma mensagem justamente de renascimento e outra depois da morte do corpo físico. Uma coisa que ela gostaria muito de ter aprendido nessa vida, que era ler e escrever, não tinha aprendido. Entendeu como é que é? Ela vai realizar em outra vida. Tem que usar esses recursos em prol dos outros, né? Inclusive, eu me lembro de um mestre que eu tive, né, num curso que eu fiz de hermetismo. Ele dizia, o que faz você renascer nessa terra é o desejo de realizar alguma coisa ainda que você não realizou, né? Então você volta porque você tem que realizar aquilo. Você não pode sair dessa roda da vida, dos renascimentos, tendo deixado alguma coisa sem realizar, né? Por isso ele dizia, é importante que você realize tudo, o máximo, e não se apegue, não deseje nada mais além do que você viveu, porque senão você volta. Se você não quiser voltar, não deseje. Eu estou nessa vibe, eu quero ter outros orbes mais elevados, pelo amor de Deus, chega. Pois é, se disser assim, eu morri, mas eu não fiz ainda tal coisa, você vai voltar e vai fazer essa coisa. Vai fazer, então. Eu estou satisfeita já. É por isso que é melhor a gente fazer nossas projeções para outro plano, né? E não para isso, porque senão a gente fica voltando aqui, vai demorando ainda a voltar para nossa residência em outros planos melhores, né? Exatamente. Bom, Lúcia, como a gente já está conversando aqui há 3 horas... Muita coisa, né? Você então, o que fica, o que sai. Mas como eu disse, o seu relato é muito autoexplicativo, as pessoas que escutam, por mais que a gente queira também aqui da nossa contribuição, elas é que vão elaborar, de acordo com a visão delas, o que elas têm a aprender com esse relato, né? Cada um aprende uma dimensão, cada um aprende aquilo para o que está pronto para aprender, né? Então, vamos ficando por aqui hoje, né? E espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, talvez para complementar alguma coisa, para contar alguma coisa que não foi contada agora, ou algo que ainda está para acontecer, né? Fique à vontade.
Tem muita nos coisa no procurar. relato, porque também são 62 anos de vida, para É. relatar tudo não dá, mas eu acho que o que eu Uhum. falei importou, e eu quero oferecer também de você, quando vier a São Paulo, vir nos conhecer, né? A gente Vai pode ser realizar ótimo. algum encontro, uma É reunião, verdade. né? Das pessoas que tiveram essa coragem, porque há que ter coragem para se desvendar na frente de tanta gente, né? Uma vez que era mais fácil ficar guardadinho só para nós, mas a gente põe a cara aqui, porque a gente tem esse objetivo também de que outras pessoas venham e se sintam acolhidas para É. serem, não entendidas talvez, mas para sentirem que não estão fora da casinha, elas estão no caminho. Isso, Né? é. É muito bom quando elas veem relatos que são semelhantes às experiências que elas também vivem, e elas veem que não estão sozinhas, né? Estão numa trilha aí com um bocado de companheiros. É. Mas é isso. Então, quando realmente nunca mais eu fui a São Paulo, nunca mais eu viajei para longe. Hoje em dia eu faço pequenas viagens, mas não descarto a possibilidade de, quando eu for aí em São Paulo, tentar fazer um encontro, né, das pessoas que já deram um relato no canal, que moram aí, que é a maioria, mas tem também em Minas Gerais, tem no Rio de Janeiro, tem outras cidades aí, muita gente que dá para formar grupos já, né? Obrigada por esse espaço valioso que você nos dá, tá bom? Nós que agradecemos.